Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, nesta noite feliz, nesse santo lugar, nós marcamos um encontro com o nosso Deus. Amém? Estamos aqui porque temos um compromisso, primeiramente, com Deus e depois com esta igreja, em nome de Jesus. Deus trouxe você a esta casa de oração para ouvir as verdades da palavra de Deus, os louvores que foram cantados, as orações aqui feitas, tudo Deus fez e trouxe para você, marcou esse encontro neste lugar para a glória dele, para que o nome dele fosse glorificado através da sua vida neste lugar. Meus queridos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar na presença de Deus. Fui convidado pelo nosso missionário Diácono George e também hoje ele está trabalhando. Nós iremos orar pela vida dele. Também o pastor Adriano Borges, que é o pastor da nossa igreja, que é a igreja ali em Pombos. Tem sido bênção, Todo o povo de Deus trabalha, Jesus disse: eu trabalho, meu Pai trabalha e eu também trabalho, Estamos todos trabalhando para a honra e a glória do nosso Deus, Seja com a igreja cheia, seja com pouca gente, seja chovendo, seja fazendo sol, nós não podemos parar. Quem coloca a mão no arado não pode olhar a circunstância, mas olhar para o Senhor. E eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade que Ele tem nos dado de falar, proclamar a palavra de Deus, as verdades da palavra de Deus nesta noite, neste lugar, e onde quer que Ele me mandar, eu irei com prazer. Glória a Deus. Vamos orar. Vou pedir a nossa irmã Débora que faça essa oração em favor da vida do nosso missionário George, a esposa dele, a filhinha dele. Que o Senhor os abençoe, guarde, proteja a sua vida. Ele que está, creio que o pensamento dele está hoje aqui, de estar aqui no meio dessa igreja conosco, para louvarmos a Deus e bendizer seu santo nome. Vamos orar pela vida dele, pela família dele, em nome de Jesus. Meus queridos, eu quero ler a palavra de Deus que está no livro de Lucas. Sabe colocar aí, naquela Bíblia? A palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 44 em diante, diz aqui: em seguida Jesus lhes explicou: são estas palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então se lhe abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes afirmou: está escrito que o Cristo haveria de padecer e
ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunha destes fatos. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai, contudo, permanecei na cidade até que sejais revestidos de poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. E enquanto os abençoava, ia se retirando da presença dele, sendo elevado aos céus. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, plenos de felicidade, e reuniram-se constantemente no pátio do templo, bendizendo a Deus. Lucas 24, 44, até o fim. Vamos orar a Deus pedindo que ilumine as nossas mentes e nossos corações para o entendimento da sua palavra nesta noite. Oremos. Querido e amado Deus, muito obrigado pela tua palavra que foi lida, recitada aqui. Senhor, aplica esta palavra em nossos corações e que o teu Santo Espírito ilumine nossas mentes e nossos corações para a gente entender as verdades contidas nesta noite na tua palavra em nome de Jesus. Meus amados, eu estava lendo esse texto da palavra de Deus e pensei e passei a meditar no que Jesus falou, que diz aqui, especificamente diz: então se lhe abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Isso me chamou a atenção e eu digo, eu vou escolher o tema: Deus abre o teu entendimento para compreender as Escrituras. Eu queria te dizer que nós vivemos, a nossa vida, ela é feita de conhecimento constante. A gente está vivo, a gente está vivendo. E Jesus conviveu com aqueles discípulos, aqueles 12 apóstolos que ele mesmo escolheu. E ali ele contava-lhe muitas coisas. Estava dizendo: olha, eu vou padecer, eu serei, sofrerei muito. Jesus explicava aos seus apóstolos, aquele povo que estava ali, que ele haveria de sofrer, padecer, passar por muitas coisas. Mas, meus irmãos, e me fez refletir que muitas vezes nós estamos ouvindo a palavra de Deus, feito a gente veio aqui hoje. A gente está com os nossos ouvidos abertos, estamos vivos, estamos ouvindo, estamos entendendo o bom português. Mas muitas vezes os nossos olhos espirituais não estão abertos. É como se a nossa humanidade cegasse o entendimento sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, e a gente não consegue entender o que Deus está falando. A gente não consegue assimilar, não conseguimos, é como se estivéssemos vendo e ouvindo, mas não entendendo, não é? E a gente saísse dali como quem não viu nada. Porque o que Jesus falou para os seus apóstolos, eles tinham esquecido. Eles ou mesmo estavam achando que com a morte de Jesus, tudo tinha acabado. E aí não estavam lembrando, raciocinando, porque muitas vezes quando estamos passando por um problema, pela prova, a gente não vê. Eu quando era pequeno, que estava brigando com os coleguinhas na escola, já briguei muito, não é? E ali, às vezes, a gente lutando, não sabia se estava ganhando ou perdendo. Às vezes a gente sabia que estava ganhando. Aí outras horas a gente perdia. E outras horas eu apelava que aparecesse alguém que me socorresse. Mas quem está de fora tem uma visão melhor. Quem está de fora de uma luta, de um combate, vê melhor. Porque às vezes nós estamos no mundo cheio de problemas, cheio de
cegando o entendimento do homem, fazendo com que o homem se alimente mais a carne do que o espírito, e ele não consegue ver, compreender as Escrituras, porque Jesus estava dizendo aos discípulos, aos apóstolos dele, Jesus estava explicando, né, o que foi lido em seguida. Jesus explicou a quem? Aos seus próprios apóstolos, aos seus discípulos, seus seguidores. Jesus estava explicando: são estas palavras que eu vos ensinei. E a gente deve, não é? E Deus abre nosso entendimento. O que foi que você aprendeu de Jesus? O que foi que Jesus te ensinou até hoje, que está dentro do meu e do teu coração? Já parou para pensar nisso? Eu aprendi português, matemática, história, química, física, biologia, redação. Mas o que de Deus eu sei? O que de Deus eu estou certo? O que é de Deus, da palavra de Deus, que está certinho lá dentro do meu intelecto, da minha memória, da minha vida? O que é que tem de Deus lá dentro? Qual é a palavra de Deus que está guardada mesmo ali dentro? Qual é? Então, Jesus disse assim: essas palavras que eu vos ensinei, quando ainda estava entre vós. Porque aqui Jesus já havia ressuscitado. Jesus padeceu a cruz, carregou a cruz, foi crucificado, verteu seu sangue, morreu, foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou. Mas aí quando ele aparece, Jesus aparece lá no caminho de Emaús, Jesus Cristo ressuscita e aparece. E aparece primeiro as mulheres. Maria Madalena, né, estava ali. Aquelas mulheres que estavam ali e foram, talvez não estivessem achando. Jesus disse que ressuscitaria ao terceiro dia, mas apenas algumas poucas mulheres estavam lá, né, para colocar perfume, para perfumar, né, o corpo de Jesus, aquele lugar, levaram perfume, não é? E ali, meus queridos, mas a ressurreição, quando Cristo ressuscita dentre os mortos, que as mulheres chegam lá e encontram a pedra retirada, que ele ressuscitou. Aí ele vai lá e dois discípulos de Jesus caminhando ali no caminho de Emaús, em direção à cidade, a um vilarejo, e ali eles conversavam, viu quanta coisa ruim aconteceu, estava entristecido, porque aquilo tudo tinha acabado daquele jeito. Mas ali Jesus não se deixou. A Bíblia diz que Jesus começou a conversar com eles andando e conversando com Jesus. E ali Jesus: você não sabe o que estava acontecendo em Jerusalém, nesses últimos dias, os últimos acontecimentos? Não é? Jesus caminhava com eles, e Jesus, em determinado momento, fez que ia passar e ir embora, e eles chamaram: vem aqui conosco. Nós já se afastaram, pôs aqui, entre para jantar, para comer. E ali, quando Jesus parte o pão e dá graça, eles entendem que era Jesus aquele que ressuscitou dentre os mortos. E muitas vezes, não é, nós não vemos que Deus está trabalhando, que Deus está agindo, que Deus está por trás de nossa vida, de tudo que acontece em nossa vida. A gente parece que como um flash, como um óculos escuro, nós não conseguimos ver, perceber a mão de Deus agindo em nossa vida. Mas um dia Jesus abre os nossos olhos e a gente consegue ver. Eu consigo lembrar: meu Deus, quantos livramentos Deus me deu quando eu ainda não era crente, quando eu ainda não conhecia Jesus. Fui pegar um saguinho num pé de manga, pegar um saguinho, subi assim, a idade de João, 10, 11 anos, caí de manhã, só me acordei de tarde. Olha que livramento. Eu não o conhecia, mas ele já estava me livrando da morte. E outras
que eu não conhecia, nem sabia quem era ele, quem era Jesus, quem era Deus, quem era o Espírito Santo, mas ele já estava trabalhando na minha vida, já estava cuidando de mim, até o momento que meus olhos foram abertos, ele abriu os meus olhos para ver que eu estava errado, que eu estava no pecado, que eu estava perdido, que eu precisava conhecê-lo melhor. E aí, quando ele me traz esta verdade, eu consigo ver que Jesus estava cuidando de mim, mesmo quando eu não conhecia. Quantas pessoas estão bebendo as festas do São João, Carnaval? Quantas pessoas não estão lá bebendo, se embriagando? Quantas pessoas não foram baleadas, sofreram acidentes? E Jesus trabalhando na vida dela, dizendo: tu não vai morrer não, tu vai te quebrar todinho, tu vai me conhecer. O pregador do domingo passado que sofreu um acidente, quebrou o queixo, ficou sem falar mais de 40 dias, e Deus trabalhou na vida dele, e ele conheceu quem é Jesus, quem é o poder de Deus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo. Então, meus queridos, Deus agraciou a igreja com a presença dele. Deus agraciou a igreja com a presença dele. Jesus aparece àqueles 2 discípulos que caminhavam, no caminho de Emaús. Depois Jesus aparece aos seus discípulos, conversa com eles, não é? Jesus diz: por que estáis apavorados? Por qual motivo sobem dúvidas aos vossos corações? Jesus havia ressuscitado, os discípulos não estavam acreditando que era Jesus. Sabe por quê? Porque às vezes Jesus disse a ele: eu vou ressuscitar, mas ele achava aquilo impossível. Eles viram tantos milagres que Jesus operou, mas estavam achando que era impossível isso acontecer. Ele disse: acabou tudo. E às vezes a gente pensa assim: quando eu morrer, acabou, está tudo acabado. Aí Jesus está dizendo: não é assim. Eu estou trabalhando para que você veja que o fim não é esse. Eu é quem sei o fim que eu vou te dar. Isso é para quem crê na palavra de Deus, quem crê em Jesus. E ali, meus irmãos, não é? Jesus está dizendo: olha, era necessário que se cumprisse tudo ao meu respeito, que estava escrito na lei de Moisés, dos profetas, dos salmos, lá no Velho Testamento. Agora, como é que eu sei? Eu sei quando eu leio. E aí eu separei alguns pontos, né? Jesus, ele nos ensina sobre a ressurreição dele, não é? E como obter a salvação, não é? Jesus nos ensinou, ele ensinou aos discípulos antes. Ele disse: olha, ele avisou, porque Deus é misericordioso e ele trabalha para quem ele confia, e muitas vezes as coisas vão acontecer e ele avisa. Quando ele quer, ele avisa. E ele avisou: olha, eu vou passar, vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Não é? A morte não era o fim. A morte, Deus ressuscitou Jesus e trouxe vida, esperança da glória eterna a todos nós. E aí, meus queridos, quando ele disse assim, então, a palavra se lhe abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Às vezes a gente está todo dia na igreja. Quantas pessoas estão na igreja, mas não está entendendo? Não, o Espírito Santo não foi aberto ainda o entendimento. E aí a gente tem que orar a Deus, clamar a Deus, dizer: Senhor, eu até dizia a João, canta assim, João, abre, Senhor, os meus olhos, os olhos do meu coração, para que eu te veja, para que eu te conheça, para que eu saiba que tu és melhor. É isso que Deus quer. E aí, meus queridos, para que
o entendimento? Para que eu quero, eu vejo, né? Eu vim para cá porque eu enxergo. Eu sei que aqui tem uma igreja, eu tenho entendimento, eu sou uma pessoa sabida, inteligente, mas é o entendimento das Escrituras, da palavra de Deus, que você tem que entender, porque a vida não se resume só a esse plano físico, material, a esta carne, que é perecível, que corruptível, mas a vida espiritual, ela é eterna. A carne perece, mas o Espírito não morre. O Espírito de Deus, o hálito de Deus que está dentro de você, esse volta para Ele. E aí, meus queridos, a dificuldade do discípulo, mesmo convivendo com Jesus, de aceitar o que Ele falou. A gente, às vezes, tem dificuldade na nossa vida de aceitar o que Deus está falando para a gente. A gente escuta, mas muitas pessoas dizem assim: vai chegar o dia, né? Agora não. Entendeu? O Espírito Santo está falando, convencendo o pecado, e ele está resistindo. Hoje não, amanhã, deixa para amanhã, irmão, eu vou me converter, mas agora não. E amanhã pode ser muito tarde também, porque a palavra de Deus diz que quem não confessar que Jesus Cristo é o Salvador diante dos homens, eu também não confessarei diante do meu Pai que está no céu. É preciso confessar, é preciso reconhecer que é pecador, não é? Jesus diz assim: vocês são minhas testemunhas. Ou seja, aquilo que você aprendeu, Deus não quer que eu fique, guarde comigo, fique só para mim, não. Deus quer que eu vá pregar, Deus quer que eu fale do amor dele, que eu diga quem é Jesus, que ele morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu ao céu, como a gente leu. Ele começou a abençoar os discípulos, e daqui a pouco começou a subir, lá em Betânia, como foi dito aqui. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, perto de Betânia, na cidade. Chegou ali, subiu aos céus, foi o assunto aos céus. E aí, meus queridos, ele prometeu voltar. E aí o nosso entendimento está de que, eu estou vivendo, está tudo muito bem, eu sei que vou morrer. Mas a Bíblia diz que é preciso que eu conheça Jesus. É preciso que eu confesse que Ele é o Filho de Deus. É preciso que eu reconheça que sou pecador. É preciso que eu creia no que está na Bíblia. Jesus disse que Jesus ensinou a lei de Moisés, falou da lei, falou dos profetas e dos salmos. Moisés falou de mim ao meu respeito. Os profetas falaram de mim, profetizaram, e os salmos também. E agora estava assim cumprido. Jesus está dizendo: eu estou abrindo o entendimento. Sabe por quê? Porque muitos ainda hoje não creem que Jesus é o Filho de Deus e que é o Salvador do mundo. Seus olhos não foram abertos ainda, porque o inimigo se colocou na frente. O inimigo está dizendo: olha, não acredite não, na Bíblia não foi escrito por mão de homens. Foi mesmo. Isso que está aqui é para quem crê em Jesus, não é? Que é palavra de Deus inspirada, não é? É um livro de fé, regra e prática. Quem quer viver de acordo com a Escritura tem que conhecê-la, tem que ler, tem que crer. Então, meus queridos, Jesus, ele diz aqui, olha, e que em seu nome, em que pelo nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados, em que o nome dele, de Jesus, né, que nós devemos pregar, que Jesus, né, a pessoa tem que se arrepender do seu pecado, tem que se arrepender dos seus pecados, né, confessar, pregando. Primeiro pregue a palavra, para que venha o que? O arrependimento. Hoje o que estamos falando, né? Primeiro eu ouço falar de Jesus. Quando eu escuto a palavra de Deus, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus.
quando eu escuto a palavra de Deus, eu ouço a palavra de Deus, não é? Que ela entra em mim. Quando nosso entendimento é aberto, quando eu ouço, não é? O que diz a palavra de Deus, o que Jesus quer que eu saiba a respeito da salvação, o plano de Deus para me salvar a minha vida. Nosso entendimento é aberto quando eu me arrependo dos meus pecados, eu entendo a mensagem de Deus, eu creio naquilo que me foi dito e reconheço que Jesus é quem perdoa meus pecados, morreu por mim, pagou os meus pecados, um preço de cruz para me perdoar e me purificar de toda a injustiça. Então, meus queridos, nosso entendimento também é aberto por Deus quando eu leio a palavra de Deus. Se nós não lemos a palavra de Deus, é muito difícil a gente entender. A gente entender o que foi dito. Sem a gente ouvir, a gente, quem não sabe ler nem escrever, tem um rádio. Não é? Aí, hoje a pessoa pode comprar, né, tem ali a Bíblia e você falar. Você bota assim, ó, facilidade, ó. Eu quero aquele CDzinho, Cid Moreira gravou a Bíblia todinha, é uma coleção falada, eu só boto lá e escuto. Um MP3, um pendrive. Ô fulano, pega a Bíblia aí, falada. Tem em todo canto, para quem quiser ouvir. E aí eu leio, eu conheço o que está na palavra de Deus. E em último lugar, né, nosso entendimento é aberto pelo Espírito Santo quando eu aceito a salvação de Deus através de Jesus Cristo. Eu entendo que Jesus é o Filho de Deus, que Ele quer me salvar. Então, meus queridos irmãos, muitas vezes a nossa visão está turva. Nós estamos como se não estivesse vendo, né, o que Jesus falou, o que está falando. A gente está assim, né, sem entender, e isso é ruim quando isso acontece conosco. Porque já pensou um professor está ali dando uma aula, não é? Mostrando, olha, e disse, são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. E terminou, falou, ensinou tudo. E depois pergunta ao aluno, tu entendeu o quê? O professor, não entendi nada. Será que tem pessoas assim? Tem. É por isso que eu e você temos que orar a Deus, pedir a Deus a ajuda do Espírito Santo para entender a sua palavra e praticar a sua palavra e crer. Então, se você, por algum motivo, não sabe ler, não sabe escrever, não entendeu ainda, mas Deus vai usar alguém para que você entenda. Deus é tão bom, que Ele manda pessoas, não é? Existiu um eunuco, não é? Que foi para Jerusalém e comprou lá um pergaminho. Era um homem rico, né? Secretário da fazenda de um país. E aí ele vai lá para Jerusalém e compra, né? Compra um rolo, uma Bíblia, como se fosse uma Bíblia, e começa a ler sem entender. Mas aí Deus usa Filipe. A Bíblia diz que a carruagem daquele homem ia passando assim, e ele ouviu, quando Filipe ouviu, porque o Espírito de Deus mandou ele lá. E ele escuta quando aquele homem está lendo. E Filipe correndo, acompanha. Tu está entendendo o que tu está lendo? E eu queria te dizer que chega um momento em que Deus vai perguntar: tu entende o que está acontecendo na tua vida? Tu entende o que eu estou fazendo na tua vida? Tu não está entendendo, não? Tu estás sofrendo, a tua vida não tem jeito. A vida do filho pródigo, ele desejou comer as alfarrobas dos porcos. Tu entende o que está acontecendo? Aí Jesus disse assim, né? Eu vou te explicar, eu vou usar alguém, né? Eu vou usar alguém para te mostrar que eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí, meus irmãos, esta é uma palavra poderosa. Esta é uma palavra, não é? Jesus disse assim: fiquem em Jerusalém. E ali Jerusalém foi o ponto de partida para que o Evangelho, quando a gente conhece Jesus, quando a gente aceita Jesus, se arrepende, a gente não quer salvação só para a gente, não. A gente temos que falar. Eu conheci um irmão, ele já partiu para a glória, já descansa no Senhor. Ele dizia: eu não sei ler, mas eu sei dizer que tem irmão que não quer oportunidade. Eu não quero, não. Um crente em Jesus tem sempre tem uma palavra para dar para alguém. Ele disse: eu não sei ler nem escrever, sou analfabeto, mas eu sei dizer que Jesus salva, cura e batiza, prepara e leva para o céu. Glória a Deus. Entregou o recado. Eu sei dizer que Jesus salva, cura, batiza, prepara e leva para o céu. Tem que ter uma palavra. O crente tem que ter uma palavra, porque Deus abre o entendimento dele. Ele entende que não pode ficar. Um crente em Jesus cheio do Espírito Santo, ele diz: eu vou orar por você. Eu vou orar porque se Jesus me salvou, vai se salvar também. E aí, é a partir daí, né, que o Evangelho foi pregado, né, saiu. Né? A gente estamos aqui, mas precisamos sair para o mundo. Jesus disse: olha, o campo está branco, né? Tem muitas almas para se ganhar para Jesus. Poucos são os obreiros ceifeiros. A gente temos que falar de Jesus, seja tempo, fora de tempo. Uma vez eu fui para o hospital pregar, uma pessoa estava na beira da morte, e uma pessoa boa, da família lá boazinha, está acompanhando, dia de domingo, eu lá pregando, Bíblia na mão, espada na mão. Disse: olha, você aceita, a pessoa está doente, está de consciência ainda. Você aceita que eu falo de Jesus para você? Faço uma oração por você e aceita. O parente que está lá, a gente disse: não queira atrapalhar ele, não, nem ela, queira não. Eu disse: olha, deixe que ele escolha, que é a salvação individual. Deixe ele escolher se quer ouvir a palavra de Deus, se quer que eu ore por ela, porque quem está doente é ela. Jesus disse que quem está sã não precisa de remédio, mas quem está enfermo precisa. E às vezes Jesus quer curar a alma, Jesus quer curar o espírito, porque a Bíblia diz que a carne, o espírito é forte, mas a carne é fraca demais. O espírito é forte, mas a carne tem que ouvir, tem que crer. Às vezes está ali no leito. Eu fui pregar numa cadeia pública, estou lá pregando, e eu vejo que tinha uns presos que se levantavam, vestiam, botavam uma camisa, e vou pregar, falar de Jesus. Levantavam, ficava ali, prestando atenção, e eu estava nem aí. Mas Jesus, vim de tão longe pregar, chego aqui, tem pessoas que não estou querendo nada. E agora, Jesus, o que é que eu faço? E o Senhor me dizia assim: é Deus, naquele dia vai ser como um DVD, né? Vai aparecer assim: olha, mandei meu servo, quilômetros e quilômetros, para pregar a palavra para você, e você não quis nem saber. Vai ser cobrado, porque Deus não quer que ninguém se perca, mas também não quer dizer: ah, eu não vi, Senhor, falar de ti, não ouvi falar da tua palavra, eu não te conhecia. Eu estou vendo agora que tu vai mandar para o inferno. Jesus vai dizer assim: apartai de malditos, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Sabe por que ouviram falar de Jesus e não creram? E aí muitos estão, né, deixando, né, a oportunidade passar. A oportunidade é hoje, agora. E a palavra de Deus diz: se hoje ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçai o vosso coração. O segredo está dentro do coração do homem. O segredo não está na aparência, no nome, na carne, não. O segredo está lá dentro, porque Deus sabe o que é que tem dentro do coração do homem. Diz: o coração é enganoso, mais do que qualquer outra coisa. Jeremias 17:9. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor. Nem você mesmo
conhece o seu coração, porque a gente está lá no pé dizendo que não vai fazer uma coisa e faz. Aí ele diz: eu te conheço, eu sei quem tu és, eu sei do que tu é capaz. Agora eu mesmo posso jurar de pé junto aqui uma coisa, e daqui a pouco Pedro disse: Senhor, eu não estou pronto para contigo, e inclusive morrer para tudo, estou pronto para tudo, inclusive para morrer. Jesus disse: Pedro, ainda hoje tu vai me negar 3 vezes, antes que eu vá, tu vai me negar 3 vezes. Sabe por quê? Porque nós somos falhos, mas Jesus não é não. Jesus é forte, Jesus perdoa, Jesus quer te salvar, Jesus quer me salvar. Confie nele, confie na palavra de Deus. Se você entendeu quanto é dizendo aqui fundo, se você ouviu a palavra de Deus, se Deus te trouxe aqui hoje, e você chegou aqui dizendo: Senhor, fala comigo, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma vez. Se Deus, não importa qual é, você que está na internet, né, nos ouvindo, no Instagram, no Facebook, no YouTube, né, Deus está dizendo assim: não perca essa oportunidade. Se você hoje ouvir, Deus vai abrir o entendimento. Nós estamos vivendo os dias finais. As pessoas estão brincando pensando que Deus não vai abalar a terra. Veja essa pandemia, levou minha mãe com 70 anos. Quantos pastores, o irmão Lázaro morreu, cantou, deputado federal cantou, levou pobres e ricos. E o Senhor está dizendo assim: eu cuido de você, eu quero te salvar. A vida não se resume só isso aqui não, isso vai passar. E aí o Senhor disse: Ele abre a tua mente, Ele abre a tua vida hoje, para você dizer: eu quero, eu aceito. Tem alguém que queira confessar hoje que Jesus é o Senhor? Vem até aqui. Deus fez assim: vamos orar. Das garras da morte, Jesus quer te arrancar das garras da morte, como um dia me arrancou muito cedo. Eu aceitei Jesus, foi até numa época dessa, junina. Eu estava lá, vendo aquele povo dançar quadrilha, e ficava olhando para não dançar, achava bonito. Mas ouvi a palavra de Deus uma vez, ouvi na segunda vez, na terceira vez. Na segunda vez aí disse: aquela festa de jiu-jitsu, tu gosta de ir lá, tem uma menina bonita para olhar, tu vai deixar aqui? Eu era muito jovem, mas Jesus me chamou. Jesus me chamou. E até hoje eu sigo a Ele. Nunca me arrependi de ter levantado minha mão, de ter dito: eu aceito Jesus, diante daquela grande multidão que estava ali. E Ele, creia no Senhor Jesus Cristo, que através de você a bênção de Deus vai vir sobre a sua vida, primeiro sobre a tua vida. Foi através do carcereiro, de: Senhor, o que devo fazer para ser salvo? É que eu me se matar. Jesus disse: crê no Senhor Jesus, será só tu e a tua casa. Amém? Tem alguém que quer confessar nesta noite? Tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus, dar esse passo de fé? Tem alguém que diz: não, eu entendi, eu quero que o Espírito Santo abra meus olhos, meu entendimento, a minha vida seja transformada. Se tem alguém vendo, tem alguém vendo, hoje é o dia do Senhor, hoje é o dia de encontro, hoje é o dia que Deus quer te encontrar. Seu mundo não te preocupa, não é? Às vezes nós estamos preocupados: porque fulano vai dizer que eu sou crente, vai vontade de mim. Mas deixa com Jesus. O plano de Jesus é sempre salvar, é sempre salvar, não é? Pois sereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade que está na palavra de Deus, não está em mim. A palavra de Deus é a verdade que liberta. Jesus é o libertador dos homens. Vamos orar, vamos ficar de pé.
agradecendo, né, a nossa visitante, né? Qual é o nome da irmã? Maria, né? Nossa irmã Maria, nossa amiga. Já é evangélica? Já? Já, né? Graças a Deus. Amém, Jesus. Seja bem-vindo, viu? Nesta casa. Vamos lá. João Pedro está pedindo oração, né? Ele está gripado, quer ficar bom, amém. A gente vai orar, em nome de Jesus, não é? Quanto tempo, pessoal? A gente vai orar. Sabe por quê? Porque Deus está agindo na tua família. Você não está vendo. Você não precisa ver, apenas ore. A oração, ela tem muito poder. Muita oração, muito poder. Quem ora fala com Deus. Ore, confie em Deus. Bom seria que todos nós resolvêssemos nossos problemas primeiro se ajoelhando e orando. Senhor, eu quero brigar, então primeiro eu vou orar. Senhor, deixa que eu vou trabalhar, eu sei trabalhar. O mapa tem aquela luta está grande na família, eu vou quietar tudo. Ora, confia em Deus, porque Ele é poderoso. Devemos confiar em Deus na hora da luta, da grande luta, da grande dor. Aí a confiança tem que aumentar. Eu creio, né? Vamos orar. Querido e amado Deus, Pai, nesta noite, como é bom, Senhor, falar de Ti, da Tua palavra. Tu estás aqui, a Tua presença é real. Glórias a Deus. Porque esses poucos irmãos que vieram com fé nesta noite, vieram vencendo, quebrando cadeias, vieram muitas vezes porque disseram: Senhor, eu preciso ouvir Tua voz. Senhor, aquela igreja está tão sofrida, tem tão pouca gente, mas o Senhor está lá, porque onde estiver 2 ou 3, há uma promessa. Glória a Deus. Senhor, és Tu quem muda os nossos corações. Oro pelo meu filho João, que quer ser curado desta gripe, desta enfermidade. Eu oro pela vida dele. Eu oro pela vida da nossa irmã Maria, nossa visitante nesta noite. Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes, Senhor, quanto a dor, o sofrimento. Tu sabes as alegrias que tem no coração dela. Senhor, eu oro pela nossa irmã Débora. Ela, Senhor, que é uma serva tua família. Muitas vezes vem para a igreja sozinha. Mas que ela possa viver, eu e minha casa, serviremos assim, com alegria, com fervor. Eu oro pela irmã Divânia, sua família. Eu oro por Paulo, meu sogro. Senhor, eu quero orar por aqueles irmãos, do meu Cosme. Eu quero orar pelo irmão Walter. Ó Deus, eu quero orar nesta noite pelo irmão Agostinho, a família dele, a irmã Severina. Deus querido, eu quero orar, já oramos pelo diácono George. Eu quero orar pela sua família, Senhor. Eu quero te pedir a bênção. Eu quero te pedir, Senhor, realiza o teu querer na vida dessas pessoas. Eu quero orar pela irmã Ladijana e suas 2 filhas, o seu esposo. Ó Deus querido, salva o esposo dela para a glória do teu nome. Aquela mulher que se converteu, que confessou, que quer te servir, respeito e verdade. Eu oro por Bruno, que se converteu também nesta igreja, Senhor. Eu oro pelos que estão perto e pelos que estão longe, Senhor. Eu oro, Senhor, para que Tu traga obreiros para o Teu reino, para a Tua obra neste lugar. Para que a gente se louve melhor, para que a gente se exalte melhor, para que tenha crianças nessa igreja, Senhor, adolescentes e jovens, pessoas adultas e velhas. Ó Deus, renova-nos, Senhor. Cria em nós o nosso coração. Tira o que não te agrada, Jesus. Vai nos limpando, vai nos purificando pelo poder da Tua palavra. Ó Deus, vai nos vivificando pelo poder que é na oração. Cura os enfermos, opera milagres neste lugar. Senhor, este lugar
lugar é teu, esta casa é tua, a minha vida é tua, a vida desse irmão, desses membros, desses congregados, desses visitantes são teus. Eu oro pelo Zinete, pelo Wilma, Senhor. Eu oro pelaquela família, que através do Zinete e o Wilma, toda aquela família se renda aos teus pés, que através do nosso relacionamento, toda a sua família se renda aos teus pés, que através da Edivânia, que é a minha pessoa, toda a família da Edivânia se renda aos teus pés. Nós te pedimos a bênção para esta noite. Nós te pedimos a bênção para nossos familiares, nossos filhos. Toma conta, resolve aquele problema que nós não estamos conseguindo solucionar. Nos ajude, Senhor, nesta noite. Nos desperta para a tua glória, Senhor. Nós oramos a ti. Nós te pedimos que nos desperta em paz, debaixo da tua proteção. Nos dá uma garante para nós uma semana tranquila. Deus, age em nosso favor. Desfaz as setas, ciladas, as algemas, quebra, o laço de Satanás, as setas incendiárias do inimigo sejam desfeitas no nome de Jesus. Ó Deus, tem misericórdia de nós, nos ajuda, nos mantém de pé, firme na tua presença, e compadece de nós, e compadece dessa igreja. Nós oramos a ti, Senhor, e pedimos ajuda, perdão. Perdoa, Senhor, se nós não temos dado o melhor. Nós precisamos dar o melhor para ti. Perdoa se estou sendo negligente nos dízimos e nas ofertas. Perdoa se eu não estou dando o melhor, mas que eu venha dar, Senhor. Se eu estou dando pouco, eu venha dar mais de mim mesmo. Ó Deus, nos ajude a olhar para nós mesmo e não apontar o dedo, não julgar a ninguém, mas nos ajude, Senhor, a nos manter firmes, confiando, olhando para ti, que és o alto, és o alfa e o ômega, és o princípio e o fim, és aquele o autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos, nos abençoa, nesta noite nós oramos a ti, em o nome santo de Jesus. Amém. Poder sentar, coração quebrado.